Bem, então, a história deste texto são umas conversas entre três pessoas. O Friedrich Waismann era um aluno, um jovem aluno do Wittgenstein. E um filósofo da ciência muito conhecido, um dos iniciadores do Círculo de Viena, o Moritz Schlick. Aliás, o Moritz Schlick tinha sempre o desejo de conhecer o Wittgenstein, mas nunca deu certo. Faço uma pergunta. Eu tenho a impressão de que eu já comecei a discutir com vocês esta parte. É ou não é? Ou estou enganado? Ainda não, professor. Tá bom, ok. Bem, então, as conversas começaram em 1900, começaram em 1900, no final de 1929. 1929 são 8 anos depois da publicação da primeira edição do Tratatus e 11 anos depois dele ter escrito o Tratatus, né, em 1918. Depois de Wittgenstein ter publicado o Tratatus, ele abandona a filosofia. Ele realmente abandonou a filosofia depois de escrever o Tratatus. Né? Foi para a Noruega, foi professor de escola primária, etc. Jardineiro. Então, o Weismann ajuda a fazer as reuniões, se não me engano, em Viena, na casa do Schlick. Lembrem que Wittgenstein era vienense e o Schlick também, eram austríacos. E o texto é construído a partir das anotações taquigráficas do Weismann. Bem, aqui eu lembro nesta nota que o Moritz Schlick é um dos fundadores do chamado Círculo de Viena. Muito bem. Então, à medida que eu for avançando, eu gostaria que vocês me interrompam caso tenham algumas perguntas. Eu vou postar um texto, tem algumas coisas que eu fiz por alguma razão para alguma turma antes para explicar, porque algumas coisas que me perguntaram sobre inferência, né, que eu vou pular. Bem, eu digo, então, a impressão que me dá eu tinha escrito isso antes, a impressão que me dá ao reler estas conversas é a seguinte: só nesta época, né, depois eu corrijo, só nesta época Wittgenstein parece ter consciência dos pressupostos metafísicos de sua primeira época e que estavam fundamentando suas teses. Nesta época, já se torna claro que ele está rejeitando tais pressupostos metafísicos e orientando-se para uma concepção mais pragmatista de sentido e significado. Então, eu gostaria que vocês lembrem que o texto algumas observações sobre lógica, esse texto é muito importante para vermos as mudanças, porque ali ele já abandona posições fundamentais que aqui as reitera, e além de dizer outras coisas que não estão naquele texto. Bem, eu vou seguir a leitura dos comentários, mas eu vou brevemente fazer algumas, para não ter que pular, algumas observações sobre matemática e continuar. Mas o que interessa é, evidentemente, tudo aquilo que diz respeito da lógica e da linguagem. Mas ocorre que suas concepções sobre matemática são importantes porque elas, evidentemente, afetam sua concepção da importância da lógica e da importância da, da, da análise lógica, né, que é abandonada, né, de fato. Então, vejam,
Ele diz, não há na matemática, primeiro, uma proposição que já tenha por si mesma e sozinha um sentido, e, em segundo lugar, um método para se estabelecer a verdade ou falsidade de uma proposição matemática, ou também lógica, né? Ou seja, a ideia aqui já não há, em algum mundo platônico, em algum lugar além do nosso mundo, uma realidade que contenha verdades matemáticas. E, eventualmente, por inspiração divina, os matemáticos as descobrem e depois os outros matemáticos veem como aplicá-las, proposições na realidade. Não é assim, ele não é assim. As proposições matemáticas são só apenas métodos. Então, talvez seja por isso que eu escrevi isso aqui antes. Isso aí, se P então o quê? P quê? É lógica. E esse é o método para resolver por meio do modus ponens. É uma forma de inferência. Se uma proposição P afirma algo que se segue dela, se de P, então, segue-se Q, se temos P, então temos Q. O que é isso? É um método de, tendo P, chegar a Q. Agora, essa proposição, essa sequência, não diz absolutamente nada. Ou seja, nós podemos aplicar nos mais variados contextos, mas por si mesma não diz nada. Bem, só faço uma advertência que, eventualmente, daqui a pouco, que a minha mulher já me comunicou que está chegando, vai ter aquele barulhão dos cães, ok? Então, não há na matemática verdades que estejam em algum limbo ou em algum céu platônico, né? O que temos é procedimentos. Então, isso é importante porque estamos frente a uma concepção claramente não especulativa, no sentido de que a mente seja um espelho de verdades absolutas, e uma concepção que inclui as matemáticas que eu chamaria de contextualista. Ou seja, tudo faz sentido dentro de um contexto metodológico ou formal. Se cria uma série de regras, porque método é seguir regras, e essas regras vão dizer de onde saímos e para onde chegamos. E, além disso, não temos mais nada. Né? Essa é a ideia. Então, estamos frente à tese de que o sentido do que se diz está determinado pelo sistema ao qual as proposições pertencem. Repito, o sentido de alguma afirmação matemática ou lógica, ou seja lá o quê, está determinado pelo sistema ao qual as proposições pertencem. Elas não têm significação sozinhas. Além disso, o método é um sistema de regras. Portanto, também as noções de regra e seguir regras, que estão aqui, entre aspas, começam aqui a ter importância. No segundo Wittgenstein, temos o primeiro Wittgenstein, que já saímos dele, estamos na transição, e vai aparecer o segundo Wittgenstein, por exemplo, nas investigações filosóficas. Ali já está claramente proposta a noção de regra, as noções de regra e seguir regras. Os atos comunicativos são, entre outras coisas, determinados por seguirmos regras. Né? E as regras estão determinadas contextualmente, a posteriori, e não a priori. Okay? Então, eu digo aqui, não há uma relação acontextual entre uma mente isolada e um mundo que esteja aí esperando para ser pensado e falado, ou falado como se houvesse só um grande sistema compreensível que daria sentido ao que as pessoas dizem com suas linguagens. Bom, eu espero estar sendo claro, mas se vocês acham que não, por favor, interrompam-me para eu explicar. Okay? Então, mais uma vez, não há uma aqui já vemos que não se concebe uma relação acontextual. Então, instante. Uma relação acontextual, fora de qualquer contexto, entre uma mente isolada
e um mundo que esteja aí esperando para ser pensado e falado, como se houvesse só um grande sistema compreensivo, como havia no Tractatus, que daria sentido ao que as pessoas Boa dizem. noite. Oh, alguém falou uma coisa? Não, só boa noite, professor. Desculpa. Então, peço mais uma vez para não me interromperem, tá? Não precisa me cumprimentar. De alguma maneira, parece também uma antecipação, isto para quem se interesse, né? Eu trabalhei já na filosofia da ciência, que foi uma das áreas que sempre me fascinou. Wilfred Sellars é um filósofo da ciência que escreveu um belíssimo texto sobre o mito do dado. Né? Ou seja, os dados, aquela concepção positivista na ciência de que existem positivamente fatos independentes das mentes que os eventualmente observam, é um mito, porque não há fatos, os fatos são construções teóricas, em outras palavras. Os fatos são construções teóricas. Eu posso dar um exemplo rapidamente na vida social, né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, uma pessoa há uma pessoa muito há uma pessoa sem rua, sem teto, deitada no chão, num lugar qualquer, coberta com trapos ou com papelão, digamos assim, deitada no chão à noite, vamos supor. E passam duas pessoas que observam a cena, que não se conhecem entre si e que pensam. Uma delas tem preocupações sociais e a outra tem outra posição teórica ou ideológica. Então, a primeira diz, aí está a mostra da exploração dos pobres, ou a exploração do capitalismo, poderíamos dizer. Aí o que passa na mente do outro é, olha aí os vagabundos que se beneficiam da bondade alheia. Então, a mesmíssima cena é teorizada, para usar uma palavra meio exageradamente, é concebida de formas completamente diferentes, de acordo aos pressupostos teóricos, ou neste caso, claro, políticos, ideológicos e até culturais das pessoas. Então, não há fatos puros, não há dados, né? Não há dados puros, né? Que é a posição do Sellars, né? Que estou explicando agora. Bom, só um instante. Acho que já dá. Bem, no caso, ele está percebendo, o Wittgenstein, que também não há verdades soltas aí em alguma realidade transcendente e pronto, a gente as pega, as escreve e vamos ver exatamente delas que coisas podemos extrair delas. Não é assim, né? Então, não há dados objetivos soltos, independentes, esperando para serem pensados, observados ou estudados independentemente de um sistema teórico ou linguístico dentro do qual são construídos. Então, repito essa explicação, né? Bem,
Além disso, está o que podemos chamar de holismo pragmático. A palavra holos em grego é totalidade, né? O holismo pragmático, ou seja, o holismo, né, para usar o termo em português, ou seja, há todo um contexto de praxis, de práticas humanas, ou então todo um contexto de comportamentos que behavior significa, que vão determinar comportamentos, o conjunto de práticas ou comportamentos, o conjunto de práticas e comportamentos vai determinar os sentidos das coisas que nós dizemos, né? Então, por isso que posso qualificar essa posição, eu, Gonçalo, de holismo pragmático, holismo pragmatista ou holismo behaviorista. Então, faço uma observação. O behaviorismo, em inglês, behavior e comportamento. O behaviorismo, é uma posição da psicologia, não da filosofia, só que eu estou puxando o termo que me parece adequado para dizer o seguinte: para esta nova concepção do Wittgenstein, os comportamentos e as práticas dos seres humanos determinam os sentidos e os significados. Os comportamentos ou as suas práticas. Então, no caso presente, o significado ou sentido das palavras estaria determinado pelo comportamento das pessoas. Esta posição parece estar representada de forma clara na segunda fase de Wittgenstein, né? Já, por exemplo, que está nas investigações filosóficas. Percebe-se que na passagem citada fala de método, afirmando que é apenas o método, que não é um, aliás, né? Pois pode haver vários. Ou seja, o que o matemático faz não é nada mais do que ir com seus cálculos e operações, seguindo determinadas regras, de um lugar a outro, não havendo nada além disso, como se tivesse um significado oculto particular, o mesmo prévio, a priori, ao fato de o matemático estar fazendo o que faz, quando está calculando, né? Método, digo eu, em grego, significa literalmente caminho, via, né? Mas nessa concepção, o método não é um caminho que leva das matemáticas para fora delas, para um mundo matemático independente, pitagórico ou platônico, para o mundo comum dos seres humanos. Não. É um caminho que leva de um lugar dentro do sistema a outro, a um resultado que só faz sentido dentro do sistema. Ok? Eu faço uma observação, em passando também, da filosofia da ciência, há um belíssimo texto de um filósofo da ciência que me influenciou bastantíssimo, filósofo da ciência também austríaco, chamado Paul Feyerabend. Paul Feyerabend se escreve F-E-W-E-E-R, Abend, né? Feyer com Y, Feyer com R de Ramon, F de faca, começa Feyerabend, né? Paul Feyerabend escreveu um belíssimo texto chamado Contra o Método. Esse texto para mim foi libertador, foi uma libertação, né? Porque eu também passei por aquele bombardeio cartesiano, né? Segundo o qual há um método, há uma maneira de fazer as coisas, há um conjunto de verdades privilegiadas que estão para serem descobertas, e tudo isso faz parte de uma visão tradicional platônico-cartesiana, da qual eu, pela influência de algumas leituras, como a do Paul Feyerabend, como a do Charles Sanders Peirce, o pragmatista, me libertei. Bem, se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem e eu passo o dado do texto. Então, há um trecho aqui, o Weismann, que é o editor, ele vai pondo uns subtítulos, né? Alguns cabem, outros não. A sessão, esta sessão que eu vou comentar agora se chama que significa buscar nas matemáticas. Eu já vou explicar depois os antecedentes teóricos, históricos, de fato, disso. Ele diz, aparece aqui a ideia
de que o que se diz, ou mesmo se faz dentro de um sistema linguístico, só faz sentido dentro desse sistema. Os sistemas linguísticos são fechados e não abertos. Isso nós já vimos num pequeno artigo sobre observações sobre forma lógica. Eu vou entrar nisso agora mesmo. Para determinarmos o sentido ou verdade do que se diz, devemos necessariamente considerar que isso é determinado pelas propriedades do sistema. A tradução está ao lado. Penso agora, ele diz, né, que nesta época o sistema não está fechado dentro de si ou de um sistema lógico, mas de um sistema de comunicação. Perdão. Depois ficará claro que o sistema está encerrado, depois, mais tarde, anos depois, ele dirá, numa prática linguística. Então, o que significa buscar nas matemáticas? Ele diz, agora estou citando, sim, não podemos ir atrás de um sexto sentido. Lembrem que no texto sobre forma lógica, ele fala sobre buscar coisas nos bolsos. Né? Então, da mesma forma, para eu fazer uma analogia, da mesma forma que procuramos coisas dentro dos bolsos, procuramos coisas nas matemáticas. Só que não existem as matemáticas, existem, entre aspas, bolsos nas matemáticas, ou seja, sacolas. E as sacolas seriam as teorias matemáticas diversas que existem, porque existem não só várias teorias matemáticas, como várias posições matemáticas. O logicismo, o formalismo, o intuicionismo, o convencionalismo, né? Cada posição, evidentemente, defende determinadas concepções que são diferentes dos outros. Né? Então, ele diz, o espaço físico, o espaço tem posições abertas. Por exemplo, o espaço da minha casa, o espaço em que estou, tem. Se eu procuro o meu celular e não encontro neste quarto, neste cômodo, abro a porta e vou para outro cômodo. Isso não se faz nas matemáticas. Nas matemáticas, digamos assim, os quartos são fechados, porque os sistemas são fechados, não são abertos. Como na vida cotidiana, quando falamos e procuramos coisas normalmente. Né? Se não está nesse quarto, então está em outro. Então, ele dá um exemplo. Ele está falando, o sistema da multiplicação é completamente fechado em si. Quanto é 242 vezes 897? Pergunta. Essa é uma pergunta dentro do sistema. E há um ilimitado número de semelhantes perguntas e respostas. Eu só posso ir atrás de uma resposta quando existe um método para encontrar. Bem, agora vou à parte histórica. Por que ele fala isso? Porque nas matemáticas, no final do século XIX e início do século XX, apareceram certos paradoxos, contradições nas matemáticas. E se pensava que, então, as matemáticas escondem contradições. E ele diz, não. As contradições são apenas problemas gerados pelas regras específicas de específicas teorias matemáticas. Então, ele vai fazer uma analogia com ele vai fazer uma analogia com um jogo de xadrez. Ou seja, no jogo de xadrez, se alguém joga xadrez, há contradições? É uma pergunta esquisita. Como a contradição? É um jogo. Ou seja, é uma atividade que segue regras. Se, eventualmente, quem inventou, vamos supor que alguém tivesse inventado, e há um choque e que impossibilita que os jogadores continuem jogando, então simplesmente se elimina essa regra ou se a muda para que os jogadores possam seguir jogando. Né? Compreendem? Então, o que ele está dizendo aqui é simplesmente que dentro de todo sistema formal há regras.
e as regras determinam o que se pode e não pode ser feito nele. E se há dificuldades, elas são resolvidas introduzindo regras, tirando regras ou modificando regras. Não há nada além disso. Ou seja, fora das supostas matemáticas, não há um mundo matemático que seria referido pelas proposições, pelos teoremas ou pelos axiomas, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas há uma... houve a descoberta das geometrias não euclidianas. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, na geometria que estudamos na escola, é igual a quanto? Alguém poderia dizer? A quanto é igual a soma dos ângulos internos de um triângulo? Ninguém sabe? 180. Como? 180. 180 graus, exatamente. Nas geometrias não euclidianas, essa soma pode ser ou maior ou menor, dependendo se seguimos uma geometria lobachevskiana ou riemanniana, por exemplo. Quando essas geometrias apareceram, foi aquele problema justamente no final do século XIX. Foi um problemão, porque a pergunta é, então, o espaço real, qual é o espaço real? O da geometria de Lobachevsky, ou da geometria de Riemann, ou da geometria de Euclides? E se for atrás dessa pergunta e se claro, então, sim, não há resposta a essa pergunta. Vai depender do que estejamos fazendo. Vai depender de fatores contextuais com as coisas que estejamos fazendo, entre outras coisas, com as distâncias e as velocidades, incluída, claro, a noção de espaço-tempo da teoria da relatividade, que não é o caso, eu vou explicar só para explicar, né? Não existe o espaço que é refletido pela geometria. Não, existem espaços que vão ser considerados dentro de determinadas geometrias. E isso, inclusive a própria física, vai usar determinadas geometrias dependendo do tipo de física que esteja fazendo. Só um instante. Professor? Sim. Professor? Sim, fala. Então, eu posso entender que as contradições elas existem, né? Quando a gente não compreende as regras linguísticas daquele grupo e aí a gente tenta utilizar de maneira arbitrária, assim. Por exemplo, usando o exemplo da matemática, né? Pelo que eu estou entendendo, é assim que o Wittgenstein está seguindo, né? Ele pega o exemplo da matemática, dos sistemas matemáticos, para mostrar para a gente que a linguagem funciona naquele esquema de jogo, né? Existem grupos e eles jogam com a linguagem seguindo as suas próprias regras. Seria isso? Seguindo suas próprias regras. Tá, ok. Aí a minha pergunta é, então eu posso dizer que as contradições linguísticas, elas existem quando eu não pertenço àquele grupo e não compreendo as regras linguísticas daquele grupo e acabo usando a linguagem de maneira diferenciada daquele grupo. Aí é nisso que mora a contradição linguística? Não. Porque há contradições que são afirmações ou negações ou descrições sobre a realidade na qual estamos inseridos. A matemática não é uma linguagem empírica. A nossa linguagem é empírica. Então, eu posso dizer, ou vocês podem dizer para alguém da sua casa, no estúdio do professor Gonçalo há um gato. Eu posso dizer agora, não há gato nenhum. Vocês viram que eu abri a porta. Foi para que saia o gato que entrou pela janela. Compreende? Então, seria uma contradição dizer que eu digo que está e não está. Então, vocês me diriam, ou está ou não está, porque agora estamos no mundo empírico.
Estamos no mundo empírico. Aqui estamos falando das matemáticas, que é uma construção puramente formal. Então, para ele, o que nós deveríamos fazer é conceber a linguagem das matemáticas como se fosse semelhante à linguagem empírica que tem referência a objetos. Ou seja, não depende de você, Vinícius, ou de mim, criar, ao mencionar um urso, simplesmente aparecer aqui um urso do nada. Porque estamos no mundo empírico. E nós nos submetemos aos objetos empíricos e à experiência. Mas a matemática não é empírica, é formal. Então, as contradições nas matemáticas são decorrência de construção de regras que devem ser corrigidas. As contradições empíricas são contradições porque se afirma fatos que não, ou se afirma e se nega simultaneamente fatos que são quando não são, ou ao contrário. Então, se cria uma contradição. Mas o que determina a contradição é, obviamente, a experiência, quando falamos de linguagens coloquiais. Quando falamos de teorias puras, aí estamos em outra esfera. Nós aqui ainda estamos na esfera da lógica e das matemáticas, né? Então, daqui a pouco vai ficar claro, Vinícius, faz um exemplo que é muito interessante sobre o xadrez. E também sobre as matemáticas, que é o seguinte. Faz diferença, Vinícius, jogar com xadrez com pedras de madeira ou com pedras de metal? Ou de bronze, ou sei lá o quê, Não faz diferença. Não, nenhuma diferença. Porque poderíamos também fazer, nós, vocês e eu, não temos nada para fazer e construímos temos um tabuleiro apenas, mas não temos pedras de xadrez, e desenhamos no papel, e pomos no tabuleiro os desenhos, papel desenhado. Tanto faz, né? Porque o que interessa é seguirmos as regras. Mas isso não podemos fazer na vida real. Então, ele vai dizer sobre uma pergunta que lhe foi feita e está no texto. Então, se não me engano, diz, não sei se foi o Weissman ou ele conta, que ele fez essa pergunta. Então, as matemáticas são apenas traços de tinta no papel? E a resposta dele é: são tanto traços de tinta no papel como as pedras do xadrez são de madeira ou de qualquer outro material. Não interessa se fazemos matemática com tinta ou de cabeça, assim como não interessa com que tipo de pedras jogamos. O que interessa é as regras que estamos seguindo. Bem, por que isso é interessante? Porque isso nos leva a uma concepção fundamental na segunda fase, que estamos já entrando nela, que é a fase em que ele fala dos jogos da linguagem. Então, não existe da linguagem humana agora, coloquial, deixando de fora as matemáticas e a lógica. A linguagem humana não existe como linguagem humana, como ele pensava antes. A linguagem humana que teria uma estrutura lógica que a determinasse previamente, e eu, a priori, iria descobrir a estrutura dessa forma lógica. Ele diz, não. A linguagem humana é o conjunto de jogos de linguagem nos quais nós entramos seguindo determinadas regras. Então, essa é a grande diferença. Aqui estamos ainda, ele está, por coincidência, está começando a falar sobre questões formais, mas depois ele vai abandonando essa questão e vai passar para outras considerações da linguagem coloquial. Okay? Eu digo aqui, nesta passagem que a gente leu, temos uma posição matemática antirrealista, ou seja, as matemáticas não referem coisas reais que estejam além da mente humana. Há uma posição nas matemáticas
eu não mencionei, mas mencionei o formalismo, o intuicionismo, existe o construcionismo, o construtivismo, segundo a qual posição as matemáticas são uma construção conceitual. Construção conceitual. Né? A nossa linguagem humana não é uma construção nesse sentido, porque nós fazemos nomear as coisas que já existem, né? Então, nós não inventamos pai, não inventamos mãe. Nós temos que ter, todos nós, pai e mãe, conhecendo-os ou não conhecendo-os. Todo mundo tem um pai e uma mãe, né? Então, esses são objetos que existem, objetos são realidades, né? O que não ocorre nas matemáticas, segundo o construtivismo, o que nós vemos nas matemáticas são apenas construções racionais. Então, eu digo aqui, as matemáticas não nos comunicam verdades de um mundo independente. É possível que, de alguma forma, aqui esteja uma semente da posição behaviorista. Né? Na minha forma de primeiro, comportamentalista, que é uma palavra meio longa demais e que defenderá na sua segunda fase nas investigações filosóficas. Isso tem sentido o que dizemos ou fazemos num determinado contexto teórico ou prático. Então, vejam aqui, o que encontramos nos livros das matemáticas, ele diz, não é a descrição de um mundo, são as matemáticas. Simplesmente é isso. Ou seja, quando nós vemos dois jogadores de xadrez jogando, ou um jogador apenas praticando e jogando sozinho, não se está, entre aspas, comunicando com um mundo além do nosso, que seja o mundo do xadrez. Ele simplesmente está seguindo regras. E o xadrez é justamente isso. Fazer o que eles estão fazendo. Indo de um lugar a outro, aplicando as regras. Então, eu estou considerando todas aquelas questões que dizem respeito a essa posição, que eu posso já, depois de ter explicado, passar para a outra. Então, por exemplo, aqui devemos ter claro, diz que não passamos de um sistema formal matemático a outro porque houve um desenvolvimento, porque ampliamos o sistema. Não. Por exemplo, e aqui é um exemplo simples. As operações matemáticas básicas, aritméticas, soma, subtração, multiplicação e divisão, são um sistema, por exemplo, são um sistema aritmético. Quando passamos a outro sistema, que inclui a potenciação e em espanhol, a radicação, não estamos ampliando estamos passando para outro sistema. Não é que o da multiplicação e soma, diminuição, divisão, multiplicação é inferior ao outro. É simplesmente diferente. Um tem certas regras e outro tem outras. Então, o sentido, portanto, o sentido o sentido das coisas que fazemos num sistema só fazem sentido nesse sistema. Então, se eu divido, não estou fazendo radicação. Estou fazendo a divisão. Eu não sei qual é a forma que vocês usam as palavras nas operações matemáticas, né? Eu não aprendi isso em matemáticas aqui, aprendi em espanhol. Então, para nós, a multiplicação é por, se multiplica por 2 por 2. Vocês falam vezes. Agora, na divisão, não sei como vocês dividem. Não sei se usam 9 dividido por 3, diria eu, né? 9 dividido por 3 é 3. Só que a raiz cúbica de 9 é 3. Perdão. 8 dividido por 3 é 2. Mas ocorre que 8, a raiz cúbica de 8 é 3, é 2. Mas são duas coisas diferentes, que correspondem a sistemas diferentes.
Ok. Então, tudo isto aqui está motivado por aquela crise. Para quem quer dar uma olhada, procure crise na matemática, na internet, crise na matemática no final do século XIX, início do século XX. É isso que ele está tentando discutir. Está dizendo, escutem, toda essa crise que vocês estão tendo, achando que é uma contradição embutida, escondida nas matemáticas, é completamente absurda, porque não há nada, não há um mundo matemático em que sejam coisas escondidas. Há simplesmente regras, sistemas que são como o sistema de jogar vôlei com as mãos e basquete com as mãos de outra forma, que tem outras regras. Então, não há uma contradição no vôlei, nem uma contradição no basquete. Por exemplo, quando eu era criança, para quem joga vôlei, suponho que todos vocês devem ter jogado vôlei. Na minha infância, na minha época, quando eu era criança, o vôlei, quando você fazia o saque, se a bola tocava na rede, tinha que voltar no saque. O saque não podia tocar, a bola do saque não podia passar raspando a rede. Se chamava rede. Eu tinha que voltar. E assim os jogos duravam horas e horas e horas, porque, claro, quantas vezes que a bola no saque toca na rede? Passando, né? Agora se eliminou essa regra. Por quê? Porque era um problema. Alongava demais o, o jogo. É, uma regra que ainda existe é a mão na rede. Você não pode encostar na rede. E agora estou vendo que há umas mudanças. No tênis, há uma mudança também sobre como se chama esse, quando estão empatados, o tie-break. O tie-break no jogo, nos novos campeonatos de tênis atuais, não vão demorar. Teve um jogo que demorou 51 horas. Teve um jogo famoso que demorou 51 horas. Porque não terminava nunca. Um tie-break interminável. Então agora vai ter que terminar. Então, aparece um problema que dificulta o que estamos fazendo, então temos que mudar a regra. Ou seja, não há nada por trás, não há um mundo por trás, um mundo voleibolístico por trás do vôlei, né, que impeça mudar uma regra por outra, né? A regra de quantos se um jogador um jogador de futebol profissional sai do campo, não pode entrar mais. Mas por quê? E por que nós podemos mudar essa regra? Poderia sair e entrar de novo, né? Então não há nada, são decisões convencionais que determinam que os jogos se joguem dessa maneira e não de outra. E aqui ele está levando a discussão justamente para a noção de jogo. Então, tudo que eu disse, uma das questões importantes é esta. Nesta época e neste texto, em 1929, ao discutir com Weizmann e com Schlick, Wittgenstein começa a usar com mais frequência a noção de jogo. Eu fui atrás para ver, eventualmente, se haveria alguém falando de jogo antes de Wittgenstein. E sim, e justamente o Frege, por coincidência, o Frege, o matemático, que o influenciou na primeira fase, usa exemplos sobre jogo nas suas obras. Eu vou pular aqui coisas sobre as matemáticas que são meio sofisticadas e que não interessam o problema da decisão. E aqui está, por exemplo, o problema da contradição, liberdade de contradição, né? Estão ainda domingo 29 de dezembro de 29, na casa do Schlick, né? Neste caso, ele passa, o Weizmann fala sobre a seção contradição, mas não é sobre contradição, na verdade, é sobre o uso do todos, né? Isso nós vimos no artigo passado, na última leitura. Veja, eu vou falar a seguir do conhecido todos. Por exemplo, todos os homens neste quarto estão vestindo calças. Ele diz, e ele pergunta, de onde sei isto?
E ele pergunta, a oração significaria o professor Schlick estabelecendo causas, Weizmann estabelecendo causas, Wittgenstein, ele estabelecendo causas e não tem mais ninguém ali? Na primeira concepção do Tractatus, essa seria a análise. Nesta, ele fala que não há nada, isso está completamente equivocado. Ele diz, toda enumeração completa deve fechar com as palavras e mais ninguém. O Weizmann deveria ter posto uma interrogação, porque ele está perguntando. O que significa isso? Diz. Existe aqui, e ele responde, existe aqui a concepção de que dizemos o Sr. Carnap, que é outro filósofo da ciência, pertencente ao Círculo de Viena, interessante que ele o mencione, Rudolf Carnap. O Sr. Carnap não está no quarto, o Sr. Russell não está no quarto, o Sr. Piero Strava não está no quarto. Então, quando nós dizemos, por exemplo, vocês dizem, o Gonçalo está no escritório dando aula. Isso significa, e a sua esposa não está, e a sua vizinha não está, e a Nena, que é a cachorra, não está, e o Zeus, que é outro cara, não está, cada gato é numerado, cada cão é numerado, cada vizinho é numerado, cada parente meu é numerado que não está aqui. Claro que não. Se vocês dizem, o professor Gonçalo está naquele estúdio, pronto, acabou. Não implica, logicamente, uma fileira interminável de conjunções, como se concebia na primeira fase. Diz aqui, eu vejo um quadrado e dentro dele um círculo. Ele diz, é claro que isso não é nenhuma enumeração. Eu estou vendo um quadrado e dentro dele um círculo. Eu acredito que aqui não, há um tipo de proposição, agora percebam agora, ele está falando. Eu acredito que aqui há um tipo de proposição da qual eu antes não tinha qualquer noção e que aproximadamente corresponde ao que gostaria agora de chamar figuração incompleta. Vejam que interessante. Na primeira fase, a figuração tinha que ser exaustiva. Lembrem aquela quadrícula com a foto do homem que era projetada numa pintura, num desenho com os quadrados, e o olho tinha que estar aí, a orelha tinha que estar aí, o cabelo tinha que estar aí, os olhos tinham que estar aí, e tudo que estava na fotografia ou na imagem modelo devia estar. Essa seria uma reprodução completa. Ele pensava. Agora diz não. Eu vou agora esclarecer o que quero dizer com isso. Trata-se, em todos esses casos, de algo que ocorre que chamarei de uma proposição elementar, que é uma figuração incompleta. Então, se eu digo, eu não por quê? Porque para me comunicar, eu, Gonçalo, não preciso enumerar absolutamente todos os objetos que eventualmente entram na situação em que eu estou. Basta, obviamente, mencionar os suficientes. Os suficientes. Se eu digo, estava numa sala de aula, ou dando aula, e alguém perguntou, ou uma pessoa perguntou, ou uma estudante perguntou. Então, eu não preciso dizer como era ela, como estava vestida, quem estava do lado, quem estava do lado da outra, quantas pessoas estavam naquela fileira. Isso é um absurdo. Não é assim que a gente fala. Então, ele aqui está completamente deixando de lado essas supostas enumerações completas, exaustivas, que pressupunham, na primeira fase, de nós pintarmos com as proposições a realidade, e cada elemento da realidade devia estar na proposição como numa pintura. Percebam, isto já não é mais assim. E aí, agora vai mencionar a questão das cores. Eu tenho visto dois materiais da mesma cor, por exemplo. Daí poder-se-ia acreditar que isso significa, ele diz, os dois materiais eram verdes, ou os dois materiais eram azuis, ou então, uma sequência infinita que abranja todo o espectro cromático de ou amarelo claro, ou amarelo escuro, e assim.
Então, ele diz, certamente não podemos produzir uma tal enumeração, pelo contrário, o significado é este. Temos visto um material da cor X e outro da mesma cor, da cor X, ou seja. Então, eu digo, Wittgenstein, mais uma vez, está se afastando da sua versão anterior, segundo a qual era possível se fazer uma análise exaustiva de proposições elementares que, por outro lado, eram consideradas completas. Agora, Wittgenstein defende que não se pode fazer essa análise por meio, como no caso da lógica de Russell, de enumerações lógicas do tipo fx, ou gx, ou hx, etc., a n. Né? O que, claro, evidentemente, eu considero um absurdo, e ele agora está tendo a mesma posição. Ele chega a dar um exemplo, eu, Gonçalo, agora, digo, ele chega a dar um exemplo em que usa a palavra retrato em lugar de build. Portrait. Ele usa a palavra portrait. Termo que no português passou a ser traduzido como figuração, mas ele usa retrato mesmo. Um exemplo afirma que pode haver retratos que são, ao mesmo tempo, incompletos e corretos. Esta mudança antecipa outra, a de que as proposições elementares, digo eu, não podem ser reduzidas a uma única forma. Wittgenstein passará a defender contra o Tractatus a existência de uma multiplicidade infinita de proposições atômicas cuja forma não pode ser antecipada logicamente. Veremos, então, mais um afastamento das posições centrais do Tractatus que está relacionado com o que acabo de comentar, de que nem toda proposição elementar é completa. Bem, alguma pergunta, por enquanto? Professor, eu não entendi muito bem aquela diferença do todos. Qual era a posição que ele tinha e qual era a posição que ele para adotou todo depois? X, quando na análise anterior do Tractatus, todas as pessoas que estão aqui implica numa enumeração enorme. Ou seja, implica tudo aquilo que está e tudo aquilo que não está. Ele diz isso é um absurdo. Quando eu digo todas as pessoas que estão nesta sala são, por exemplo, A, B e C, eu não preciso mencionar as que não estão, que seria uma enumeração completa. Preciso apenas mencionar as que estão. Sim, porque se tornaria exaustivo, né? Ter que falar uma coisa dizendo tudo que não é aquela coisa. Exatamente. Né? Tá. E outro ponto, professor, você pode repetir a definição de figuração incompleta? Por favor. Figuração, ele agora não nos dá definições, diz simplesmente que uma figuração pode ser incompleta e correta. Eu vou ver se eu consigo te explicar isso. Só um instante. Ok. Só um instante, eu vou ter que sair daqui e te mostrar algo. Está vendo essa tela agora? Aqui à direita, quem está aqui à direita? Sim, apareceu. Apareceu. É. Quem está aí? É o Chaplin. É o Chaplin. Está com olhos? Não. Está com nariz? Também não. Está com boca? Com queijo? Não. Não. Sin embargo, então, essa é uma figuração completa, incompleta e correta, em outras palavras.
Ela sugestiona o que ela quer comunicar. Ela é né? uma Mas figuração completa. Eu posso dizer assim, por exemplo, esta da direita, né? Aí está Chaplin debaixo de um farol numa rua qualquer. Então, essa para ele é uma figuração completa. Apesar de, evidentemente, faltar todos os detalhes do rosto dele, da cor da roupa, do prédio, da rua, do lugar, etc. Compreende? Então, essa é uma figuração incompleta. São figurações incompletas e, ao mesmo tempo, corretas. É isso que ele diz. Que uma figuração pode, ao mesmo tempo, ser incompleta e absolutamente correta. A Aí diferença... eu posso dizer que ela é uma figuração incompleta e correta, porque ela comunica o que ela quer comunicar, né? Ou Exatamente. seja, a imagem do Chaplin sem utilizar todos os elementos que compõem o Chaplin. Exatamente. Ah, sim, tá ok. Exatamente. Ok. Apareceu, né, de novo o texto, não? Apareceu o texto, né? Apareceu. Tá. Agora diz, passando, agora eu penso que para todo o domínio das proposições elementares rege este princípio fundamental e ele diz, a forma das proposições elementares não se deixa prever. Veja, não se deixa prever. Não precisamos, ou seja, não que não precisamos, é impossível prever todas as formas em que nós, ao nos comunicarmos, possamos construir proposições elementares. Aqui já estamos na linguagem, já não estamos mais nas matemáticas. Vejam agora o que ele diz. Isso é importante. Vejam, ouçam bem e leiam onde está o mouse agora aqui. É simplesmente ridículo. A palavra dele não é minha. É simplesmente ridículo que se pense que aqui, com a forma comum da linguagem coloquial, estamos lidando com a forma sujeito-predicado, com relações binárias. Ou seja, é ridículo pensar que a linguagem coloquial se reduz a proposições sujeito-predicado, a proposições com relações binárias, né? A é pai de B, A é maior que B, essas coisas, etc. O único que prova que nas proposições elementares possam ocorrer números reais ou algo análogo aos números reais é quão completamente diferentes as proposições elementares podem ser do resto das outras proposições. Ou seja, as proposições elementares podem ser infinitamente numerosas e diferentes entre si. Vejam, em 1929, é uma distância abissal da qual ele começou no Tratados. E tudo continua, ele, não eu. E tudo que ainda possa ocorrer aí nas proposições elementares, nos é hoje impossível prever. Percebam, para todas as pessoas que estão aqui na sala de aula, esta é uma posição absolutamente a posteriori. Não é mais uma posição a priorística. O a priori foi absolutamente detonado. O logicismo a priori, o a priorismo lógico, foi absolutamente detonado por um fenomenalismo e por um empirismo real, pragmático, ou seja, a praxis comunicativa, as práticas comunicativas infinitas determinarão quais são elementares e quais as formas infinitas de nos comunicarmos com proposições elementares. Ele diz, este é um campo onde não há quaisquer hipóteses, ou seja, não há antecipações. A estrutura lógica das proposições elementares é ele falando, não eu. Não precisa ter a menor analogia com a estrutura lógica das proposições, ou seja, as proposições maiores, moleculares ou gerais, não precisa ter a menor semelhança com aquelas das quais supostamente surgem. Então, não podemos mais fazer uma análise lógica do maior para o menor. Então, se eu tenho uma frase complexa, eu vou fazer uma análise e chegar aos seus componentes. Não adianta.
É impossível. Pense-se simplesmente nas equações físicas quão enormemente complexas é a sua construção. Dessa complexidade são também as proposições elementares. Bem, mas ainda sobre linguagem e sobre a sua concepção, que antes ele pensava que havia dois níveis de linguagem, um primário e um secundário. O primário seria o lógico e o secundário, o coitado, o que não prestava, seria o nosso. E agora vai abandonar. Vejam, bem. Eu digo aqui, abandono do fundacionalismo e lógico do Tractatus. Eu continuo. Aqui abandona definitivamente uma das teses do Tractatus. Já não há mais... então eu vou ver aqui. Ele diz, estou citando agora, eu tinha acreditado antes que há uma linguagem coloquial na qual todos nós falamos em comum e uma linguagem primária que expressa aquilo que nós sabemos por tantos fenômenos. Também tenho falado de um sistema primário e um secundário. Eu gostaria agora de explicar por que eu não mais me apego a esta concepção. Escutem bem, eu acredito que, em essência, nós só temos uma linguagem, e ela é a linguagem comum. Pausa. Silêncio. Para que vocês pensem nisto. Eu, repito, gostaria agora de explicar por que eu não mais me apego a essa concepção. Eu acredito que, em essência, nós só temos uma linguagem e ela é a linguagem comum. Não precisamos antes inventar uma nova linguagem ou construir uma simbologia lógica, pois a linguagem coloquial é já a linguagem pressuposta para nos livrar das obscuridades em que estamos atolados. Eu faço propositalmente silêncio para que vocês vejam a grande mudança. A grande mudança. Jogou fora o logicismo, jogou pela janela o a priorismo, e agora jogou pela janela a concepção elitista de que a nossa linguagem é uma porcaria, que não vale para nada e que precisa de uma outra para explicá-la. Tudo isso cai pela janela. E agora diz, não, a única linguagem que temos, e está completamente bem como está, é a linguagem comum. Isso já está em 1929. Professor, Sim? então, antes, né, a proposta dele é que existiam duas linguagens, né? A linguagem ordinária, né, a linguagem do cotidiano, e uma estrutura lógica da linguagem, né? Seria basicamente isso. Aí agora, então, ele está defendendo somente essa linguagem, o que ele chamaria anteriormente de secundária, né? Que seria essa A linguagem linguagem coloquial. comum. A A linguagem comum. linguagem, isso, essa linguagem que a gente usa na prática, né? Essa é a No única dia a linguagem que dia. temos. Ah, sim, sim. Tá ok. Então, ele abandona aquela concepção de que existe uma estrutura lógica, né? Completamente. Está completamente. Tá. Uhum. Nossa linguagem, diz agora, já está completamente em ordem quando estamos suficientemente esclarecidos sobre o que ela simboliza, a linguagem comum. Agora, claro que outras linguagens, ele diz, diferentes da ordinária, são também muito valiosas na medida em que nos mostram o que há de comum entre elas, na lógica, nas matemáticas, para outras questões. Para determinar os propósitos, por exemplo, para as representações das relações de inferência, simbolismo lógico, muito útil. Tudo bem. Só que, vejam aqui, vai cair de sola nisso. De fato, Frege, grande lógico, um dos pais da lógica contemporânea. Peano, outro dos grandes lógicos e pais da lógica contemporânea. E Russell, o terceiro grande lógico, ao construir a lógica simbólica, sempre tiveram em mente a aplicação, eu diria, exclusivamente nas matemáticas. E nunca, ele, não é o Gonçalo, refletiram sobre a representação dos autênticos fatos atômicos, ou seja, os da linguagem coloquial.
Esses lógicos pensavam, vejam a crítica que está fazendo, e ele está coberto de razão. Se todos os laços se rompessem, se essas formas lógicas não pudessem ser aplicadas à realidade empírica, ainda permaneceria a matemática. Se os laços entre o formalismo e a linguagem coloquial se rompessem, o que restaria? Para eles, a linguagem matemática formal. Agora vemos, porque ele estava também nesse grupo, agora vemos que também com a matemática não há nada. Nada. Ela é oca, vazia. E nela não ocorrem proposições lógicas. Como no xadrez não ocorrem estratégias militares. Um símbolo como fx é muito bom quando se trata de estabelecer relações lógicas simples. Esse símbolo provém do fato de f designar um predicado e x uma variável, ou de um substantivo. Mas, no momento, percebam bem, no momento em que passamos a considerar fatos atômicos reais na linguagem coloquial, percebemos que esse simbolismo está muito aquém da nossa linguagem comum. Vejam, o simbolismo das matemáticas e da lógica de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, super sofisticações matemáticas, está aquém da nossa linguagem comum. Esta é outra concepção completamente diferente. Naturalmente, é completamente falarmos de uma forma sujeito predicado como se falava na época do Tractatus. Na realidade, não existe uma, mas inúmeras. Se houvesse, digamos, só uma forma, então todos os substantivos e todos os adjetivos deveriam ser substituíveis entre si. Ele vai fazer aqui, ele dá um exemplo que é belíssimo. Utilizando as concepções matemáticas. Então, vejam. Esqueçam um pouco isso e pensemos nas aulas de matemática e na teoria de conjuntos. Na teoria de conjuntos, temos que são simbolizados por esferas. Temos uma esfera que é um conjunto. Esse conjunto está, por exemplo, o conjunto de mamíferos. O conjunto de mamíferos tem que incluir todos os animais que têm algo em comum, que são os mamíferos. Então, o que eu, enquanto ser mamífero, aplico a um, aplico a outro. Se as coisas que eu aplique a um mamífero, as propriedades que aplique a um, tenho que aplicar a outro. Caso contrário, nós estariam todos dentro do conjunto dos mamíferos. Então, as propriedades são insubstituíveis entre os membros do mesmo grupo. Muito bem. Então, vamos ver aqui o exemplo belíssimo que ele dá. A uma classe ou um conjunto pertencem todos os seus elementos substituíveis entre si. Mas a linguagem coloquial já mostra que esse não é o caso. Na linguagem coloquial. Isso funciona nas matemáticas, mas não na linguagem coloquial. Aparentemente, eu posso dizer, a cadeira é marrom. E a superfície da cadeira é marrom. Mas substitua-se marrom por pesado, eu só posso exprimir a primeira oração, a superfície da cadeira é marrom, e não posso substituir com a segunda, a superfície da cadeira é pesada. Compreendem? Eu não posso atribuir pesado à superfície, mas posso atribuir pesado a outro substantivo. Se eu faço o conjunto dos substantivos, então esta cadeira e está, como chama? Superfície da cadeira ou algo assim. Isso, que são os substantivos. Aqui está a superfície desta mesa. Até faz barulho. Mas eu não posso eu posso atribuir a superfície desta mesa a cor dela, que é preta. Está aqui, preta. Mas não posso atribuir o substantivo pesado ou leve. Então, vejam, exemplo dele. Isso prova
No entanto, que também a palavra marrom tem dois significados diferentes. Então, a mesma palavra tem significado. Como assim? Vai depender de quê? Do contexto em que ela seja usada. Tanto que, por exemplo, tem aqui à direita, a porta. Essa porta que está aí. É marrom, não é marrom? A porta é marrom. Então, vejam. A cantora marrom. Quem é marrom? Quem é a marrom? Da A música. marrom é a cantora, né? Como se chama? Porque é só ela, né? Que é Sim, a Alcione, né? Alcione. Pois é. Isso. Então, marrom, porta e marrom, Alcione. O marrom em Alcione e o marrom em porta não podem ser intercambiáveis. São diferentes. Então, veja. Isso prova, no entanto, que também a palavra marrom tem tido dois significados diferentes. Vejam agora outro exemplo dele. Direita aparece à primeira vista tal como outro adjetivo. Direita, adjetivo. A direita, a esquerda, né? Como, por exemplo, doce. Direita e esquerda corresponderia a doce amargo. Eu posso dizer mais à direita, assim como mais doce, mas eu só posso dizer fica à direita de e não posso dizer fica ao doce de. Não faz sentido dizer. Essa maçã fica ao doce da pera. O que está falando ao doce da pera? Se a maçã está à esquerda da pera ou à direita da pera, tudo bem. A maçã está à direita da pera que está na mesa. Onde está a maçã? Está à direita da pera. Tá. Mas eu já posso dizer, olha, a maçã está à direita do doce. Ou seja, o doce está à direita de. O doce da pera à direita do doce da maçã. Que não faz sentido. Então vejam o que ele diz. A sintaxe é, portanto, realmente diferente. O que é belíssimo, agora ele fala de sintaxes no plural, não no singular, como se fosse uma sintaxe universal que perpassaria todas as línguas faladas no planeta. A sintaxe é, portanto, realmente diferente, diz. Agora, continua. Quando eu observo não meramente um enunciado no qual aparece uma determinada palavra, mas todos os possíveis enunciados, eles nos fornecem a sintaxe completa da palavra, muito mais completamente que o símbolo fx. Os símbolos lógicos fx, que atribuem predicado ao x, são completamente frágeis, fracos, pobres, melhor. Enquanto que a nossa linguagem coloquial é completamente rica, é extremamente rica. Agora, é notável que na nossa linguagem, ele está falando, não sou eu, lembre, estou citando. Agora, é notável que na nossa linguagem se dê algo que eu gostaria de comparar com as rodas ociosas de uma máquina. Como quando ele diz, isso não tem grande importância filosófica, quando eu só posso me lembrar. Aí eu só posso me lembrar, mas se não para lembrança, como que posso fazer, né? Bem, aqui ele vai incluir, vai propor seu famoso, sua essa concepção do significado como método de verificação. Vejam, para determinarmos o significado de algo, devemos ver qual é o método de verificação desse enunciado. Se o método de verificação é diferente, então uma palavra, mesmo que seja a mesma, vai ter significados diferentes se os métodos de verificação são diferentes. Em outras palavras, se as práticas efetivas para confirmar o que se diz ou para entender o que se diz diferem, mesmo que a palavra seja a mesma. Quando eu digo, por exemplo, ele diz, aí sobre a caixa está um livro. Como faço para verificar?
É suficiente que eu o veja, ou que eu observe de diferentes lados, ou que eu tome nas mãos, que eu sinta, que eu abra, que eu folheie e assim por diante. Aqui há duas concepções. Uma diz, seja o que for que você faça, você nunca vai poder verificar completamente o enunciado, que seria uma posição que ele rejeita. O enunciado deixa sempre como que uma porta aberta. Seja lá o que for que façamos, nunca vamos ter certeza de que não nos temos enganado. Agora, a outra concepção que eu gostaria de adotar diz, não, quando eu não posso verificar completamente o sentido de uma proposição, então eu não disse nada com a proposição. Então, vejam, aqui está em jogo a prática, está em jogo o fazer algo especificamente para chegar a um resultado e não pensar a prioristicamente um formulismo matemático, uma fórmula lógica para ver o que estamos falando, etc. Professor, quando tem quando o senhor fala que ele não pode verificar, né? Quando não pode verificar a proposição, eu não posso comunicar ela, ele quer dizer então que a gente só pode, né, apreender a linguagem como um todo se tiver mesmo essa dependência da experiência Sim, prática, né? sim, sim. Por isso que eu disse no início desta aula que ele passa a adotar o que eu chamo de behaviorismo linguístico, ou seja, comportamentalismo linguístico ou pragmatismo linguístico, no sentido de, para nós sabermos o que estamos fazendo e para nós entendermos o que estamos dizendo, devemos ver o que estamos fazendo. Não podemos entender fora das práticas dos falantes, com as palavras. Eu poderia resumir dizendo que nessa segunda fase dele, então, ele defende, uma das teses principais seria que linguagem é experiência. Que a linguagem está inserida em contextos... Não, ele chega a dizer assim, não existe a linguagem, existem jogos de linguagem. Portanto, cada jogo de linguagem assume suas características pelos contextos pragmáticos em que estão inseridos, pelos contextos de comunicação práticos em que estão inseridos. E não por meio de uma análise, né, prévia. Então, eu digo aqui, o critério, perceba-se, não é mais a priorístico, pois a determinação de uma posição se tem sentido ou não, o que sentido tem, é posterior ao processo empírico, concreto para verificar o enunciado. Ele diz, as palavras oscilam entre diferentes significados e, por isso, é incerto quando uma proposição está completamente verificada. Fixemos o significado de uma vez e para sempre e teremos, com isso, um critério seguro para determinarmos o critério de verdade da expressão. Eu digo agora, como comentário, o problema não é mais formal ou lógico, estrutural. O problema é usar as palavras de maneiras peculiares como o exemplo que deu. Como já vimos, passa a defender a tese de que a linguagem coloquial está em ordem e o que devemos fazer é simplesmente atentar-nos para a sintaxe das palavras, que são várias. Não existe a sintaxe, mas sintaxes no plural. Só que para fazer isso, devemos fazer uma pesquisa empírica, entre aspas, fenomenológica, que está no texto. Ou seja, devemos ver efetivamente como a linguagem é empregada. Essa pesquisa empírica ou fenomenológica, que é o termo que ele usa, nos permite ver como efetivamente são empregados substantivos e adjetivos como marrom e pesado, e perceberemos que mesmo sendo substantivos, por exemplo, dois deles podem ter gramáticas ou sintaxes diferentes. Nesta fase de transição que estamos agora, usa a expressão sintaxes diferentes, depois ele vai preferir a expressão gramáticas diferentes.
Então, estou vendo aqui coisas que já foram explicadas. Professor, você pode explicar mais uma vez só por que a matemática é oca mesmo? Gonçalo, disse oco. Ele não diria isso. Estou tentando exagerar. Ou seja, em que sentido? Ela não tem um conteúdo por si próprio, assim como o xadrez é oco. Obviamente que o xadrez não é oco, nem a matemática é oca, mas, ou seja, ela é oca no sentido de não haver ela não se referir a realidades substantivas, independentes, existentes por si, assim como o xadrez. O xadrez é oco nesse sentido. Não há rainhas, não há reis, não há torres, não há bispos, não há cavalos e não há peões em algum lugar do planeta que eles nos permitam, por sua existência, jogar xadrez. E que ao jogar xadrez estejamos, de alguma forma, nos referindo a esses entes que são as rainhas, os bispos, os cavalos, as torres do xadrez. Compreende? Sim, então eu posso dizer que ela é oca, né? Assim como o xadrez, a matemática é oca como o xadrez, porque eles não têm um conteúdo empírico real, né? Porque não tem não empírico real, não. Porque não tem um conteúdo substantivo. Eles não se referem a substâncias independentes, sejam estas empíricas ou não. Obviamente que na tradição filosófica seriam substâncias metafísicas, né? Porque o realismo matemático postulava, como no caso pitagórico ou platônico, realidades independentes, subsistentes. A matemática não é subsistente no sentido de que ela não se está referindo a ângulos subsistentes em algum mundo que determinem que todos os ângulos tenham 3 lados e 3 ângulos, cuja soma interna dê 180 graus. Vai depender da matemática para que tenha mais ou menos graus os ângulos internos de um triângulo. Sim, então seria substância, ela não tem uma substância além de si própria, né? Além das regras que ela mesma cria. Ela não tem uma substância. O que a matemática tem é regras. Regras em sistemas de cálculo. Regras que ela postula e que ela inventa. O que ela cria. Eu poderia dizer autocontido, né? Ela só existe dentro dela própria. Dentro de cada sistema interno, não dentro dela própria, no sentido de que a matemática tem todos os sistemas. Não. Assim como não existe, vamos passar para outro exemplo, assim como não existe um mundo platônico dos jogos, o que existe é jogar. Jogar, isso existe. E se joga de uma forma ou de outra. E cada forma de jogar não está se comunicando, não está refletindo algum mundo lúdico, metafísico, em algum lugar do universo, digamos assim. Ou seja, o futebol é oco nesse sentido. As jogadas no futebol são belas, são feias, são violentas, mas não porque elas refiram a um mundo metafísico que lhe dê sentido ao jogo de futebol, ou de vôlei, ou de xadrez, ou então aos cálculos matemáticos diversos. Entendi. Bem, são as 8h25, né? Então, eu proponho o seguinte. Já que, eventualmente, vocês já estão, alguns até, se são de forma universitária, já estariam de férias, eu proponho gravar a última aula e mandar para vocês. Aí, tá ok, professor, sem problema. Aí você tem que ter a concordância de todos. Sim. Bem, você já falou que sim, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Mais 5, 14. Por mim também não tem problema não, professor. Então, eu vejo as mensagens no chat. Professor, Fala. o senhor pode enviar esse texto que a gente está aqui na aula para o Eu grupo do ainda WhatsApp? não postei, já vou postar. Aí o senhor pode colocar lá no grupo do WhatsApp também, por favor? Espera aí, a Isabel falou que por ela está bem. Tá? A ver, este texto tenho que postar no Siga. Você quer que eu poste o texto no grupo de WhatsApp? Por favor, ou o senhor mandar pelo meu e-mail, ou o que fica melhor assim, senhor? Eu vou tentar postar no grupo, porque para ver se cabe, né? Agora, o vídeo da aula não cabe no WhatsApp. Sim, não, o vídeo é geralmente por e-mail que o senhor manda, né? Aí tá tranquilo. Tá? Então, todo mundo concorda? Concorda vocês com eu dar a última aula, gravar a última aula e mandar para vocês? Tá a Ágila, a Alexandra, Ana Luísa, Carlos, Daniel. Só um instante para ver quem está mexendo de longe. Eu concordo, professor. Eu já falei, mas eu não sei se o senhor me identificou. Pedro. Sim, está Ágila, Alexandra, Ana Luísa, Carlos, Daniel, Eliana, Felipe, Isabel, que já falou que sim, Jonathan Cardoso, Lani, Lucas, Pedro, que já falou, Robinson, Tiago. A Luísa também concorda. Concordo, professor. Então, vou fazer assim. Aí, depois dessa aula, eu vou mandar a última atividade para vocês responderem. Depois de dar a última aula, esta é a penúltima. Gravo a última e mando a atividade para vocês responderem. Vai responder quem quiser responder, ou quem quiser. Se alguém já tem 2 notas e se acha satisfeito ou satisfeita com essas notas, não precisa fazer. Se alguém tem apenas uma atividade, essa pessoa vai precisar de outra nota. Ok? Então, tem que ter pelo menos duas atividades com nota. Se tiver só uma, tem que fazer mais uma. Professor, e como é o cálculo das atividades que a gente já fez? É somar e dividir por 2? Vamos, se forem mais, se forem 3, eu elimino a menor nota. Entendi. Mas aí o senhor vai somar anota as 2 atividades para montar a nota final, ou soma e divide? Ou como é que funciona esse cálculo? Não, eu posso eliminar, duplicar a melhor nota. Sempre que haja 2 atividades, pelo menos. Ah, tá ok. Aí o semestre ele acaba oficialmente no dia 15, né? Na sexta da semana que vem. Para mim, seria a próxima segunda, que eu vou passar a aula agora passar o vídeo. Então, propriamente, o semestre de aula terminaria na próxima segunda, e para nós, quando eu envie a aula. E depois eu mando as perguntas, e aí vocês respondem, e aí o semestre está concluído. Tá bom? Alguma pergunta? Não, professor, tudo certinho. Tá bom. Ok, então é isso. Se não tiver mais perguntas, então boa noite para todas e todos. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor, e obrigado pelo semestre, né? Essa é a última aula ao vivo que a gente vai ter. Tá bom.